Tem muito interesse. Você quer ser considerado mais elegante a partir daquilo que você fala? Você quer ser mais admirado? Você quer ser ovacionado? Quiçá, adoro quiçá, idolatrado, diga para mim. Sim, sim, todas as pessoas querem, não é mesmo? Todas as pessoas desejam essa admiração. As pessoas querem ser validadas. E a aula de hoje é sobre isso, é sobre validação. Como ter uma comunicação mais direta, como ter uma comunicação mais interessante, como não ser repetitivo. Essa é a questão de hoje. Eu não sei se você sabe, muitas pessoas nascem eloquentes. O que é ser eloquente? É ter facilidade para falar, é falar falar diante de pessoas que você mal conhece, como se você estivesse falando com o seu melhor amigo. Há seres humanos que nascem eloquentes. Todavia, não confunda eloquência com boa oratória. E o que costuma ocorrer? A pessoa que acha que sabe muito, que acha que sabe se comunicar, que se considera eloquente, deixa de lado técnicas de oratória e sai da eloquência para a prolixidade. O tema da aula de hoje será prolixidade, como deixar de ser repetitivo, como ter uma boa comunicação, como não ser o chato da história. O resumo da nossa aula seria esse, como não ser o chato da história. Pois bem, falando em chato da história, eu em 1910 tive um amigo que possuía muito conteúdo. Ele era muito estudioso. Já naquela época, em 1910, ele era pós-doutor. Exatamente, pós-doutor. O problema dele era o seguinte: quando ele falava, ele não se enxergava, ele não percebia quão chato ele era. E aquela pessoa que tinha mas tanto conteúdo para oferecer, tornava-se insuportável. Não insuportável como eu, Cíntia Chagas, que naturalmente sou insuportável, maravilhosa, perfeita, chiquíssima. Não, ele se tornava insuportavelmente chato. Ninguém queria ficar perto dele. E eu pensava, que dó, uma pessoa que sabe tanto, se perder porque não possui técnicas para deixar de ser chato. Exatamente. Em resumo, você aprenderá hoje a não ser o que? O chato. Então, preste atenção. Você tem uma oportunidade, bloquearei os comentários daqui a pouco. Você tem uma oportunidade aqui e agora de aprender de modo gratuito e não gratuito, você sabe, de modo gratuito, algo que de fato fará diferença na sua vida. Então, fique aqui, pegue por obséquio caneta, papel, lápis, por gentileza, e comece a anotar. Por quê? Porque a professora, meu amor, a professora vai falar. Vou retirar aqui os comentários e não estou lendo nada, inclusive, boa noite. Tô aqui operada e te assistindo, Ingrid, que maravilhosa, muito obrigada. Então vamos lá, retirando os comentários. Desativar comentários. Pronto. Muito bem. Agora somos somente você e eu. Você sabia, aliás, antes de começar, você sabia que quando você for falar de mais de uma pessoa, você deverá colocar a outra pessoa na frente? Sim. Por exemplo, agora somos... Não, vou dar um exemplo melhor. Pedro, Maria e eu fomos à festa. Você coloca o outro na frente. Pedro, Maria e eu fizemos o projeto. Pedro, Maria e eu estamos aqui. A gramática é uma senhora, meu amor, a gramática é uma senhora elegante.
ela preza pela educação. Então você coloca o outro na frente. Todavia, veja que interessante, 13 mil pessoas. Todavia, se tratar de uma situação ruim, você se colocará na frente. Por exemplo, eu, o Pedro e a Maria atrasamos o projeto, entendeu? Se houver algo de negativo, é de bom tom, é interessante que você se coloque em primeiro lugar. Estou inventando isso? Não. Basta que você leia a gramática, como eu fiz. Mas eu estou aqui para quê? Para facilitar a sua vida. Vamos lá. Número 1. O que é prolixidade? Anote, por obséquio. A prolixidade consiste na repetição, no excesso de detalhamento. Uma pessoa prolixa é um indivíduo que detalha algo excessivamente, seja na escrita, seja na fala. Prolixidade, vamos lá, é o ato de detalhar excessivamente. Lembrando que pequenos detalhes é pleonasmo, porque para ser um detalhe é necessário que seja pequeno, que Roberto Carlos e Erasmo me perdoem. Então, a prolixidade consiste... Eu estou um pouco lenta agora para dar tempo de que todos cheguem, tá? A prolixidade consiste na repetição desnecessária de informações e no excesso de detalhamento. Ponto. Entendido isso, é necessário que você compreenda o que vem a causar a prolixidade. A prolixidade, preste atenção em mim. O prolixo é, antes de tudo, um vaidoso. Você que é repetitivo, você que é cansativo, você que é prolixo, você é, antes de tudo, um vaidoso. Por quê? Porque a sua vaidade faz com que você exagere no detalhamento ou na quantidade de informações para... Isso não é achismo, isso está na teoria de oratória, tá? Na literatura de oratória. Você faz isso, você se excede para que não falem que você não sabe. Esse é o prolixo. É um ser humano que por medo da crítica alheia se excede. E aí o que ele consegue com isso? Ele se torna o chato da história. Então, existe esse tipo de prolixo. Estou usando uma técnica aqui agora, uma técnica de oratória, que quem fez o Comunique-se conhece. Existe este tipo aqui de prolixo. O prolixo que é prolixo por vaidade. O prolixo que precisa abarcar tudo daquele assunto para que ninguém diga que ele não sabe. Ele não suporta a crítica. Não. E existe um outro tipo de prolixo. Este outro tipo de prolixo aqui é o prolixo inseguro. É o prolixo inexperiente, talvez. Inseguro / inexperiente, digamos assim. Por quê? Diante da minha insegurança, diante da minha inexperiência para falar daquele assunto, eu me perco nas informações. Isso é muito comum no início da carreira. As pessoas que não têm... Por exemplo, eu sou uma palestrante com bastante experiência. Eu estou diante de palcos desde 2004. São 20 anos de palco. Eu estou nos palcos desde 2004. Então, a chance de eu ser prolixa é mínima, porque eu adquiri experiência para entender o que deve ser falado, o que não deve ser falado, o que vale a pena e o que não vale a pena. Então, em primeiro lugar, você precisa se reconhecer como um ser prolixo. Talvez você seja chato, chatíssimo. Talvez as pessoas tenham muita preguiça de ouvi-lo. Pois então, diante disso, entendendo que você é prolixo, aceitando que você é prolixo,
Você precisa pensar na consequência da sua prolixidade, que é qual? Não ser valorizado, não ser ouvido, não ser atendido, não exercer domínio sobre as pessoas, não exercer poder sobre as pessoas, ter um baixo poder de persuasão. Tá. Agora vamos lá. Como resolver o problema? Muito simples. Em primeiro lugar, você precisa melhorar, se o seu caso for o da vaidade, você precisa melhorar aspectos relacionados à sua vaidade. Talvez um tratamento psicológico, não sei. Talvez simplesmente aceitar que todos nós recebemos críticas o tempo inteiro e que a vida é assim. Aliás, eu vou além. Também é vaidoso o tímido. O tímido nada mais é do que um vaidoso. Eu não consigo falar em público. Eu odeio falar em público. Não, você tem medo, na realidade, do quê? Do julgamento. Então, qual é o meu trabalho? O que eu entendo do meu trabalho? O meu trabalho é um trabalho que reside na tentativa de fazer com que você seja bem julgado. É isso que a oratória faz. É isso que a boa linguagem faz. Tudo bem. Dito isso, nós partiremos agora para a parte que me interessa, que é a parte do estudo. Se você dominar algumas técnicas, e eu darei essas técnicas hoje, agora, no próximo minuto, se você dominar algumas técnicas, digamos assim, antiprolixidade, você, indubitavelmente, tornar-se-á, ai que chique, adoro meus óculos, você será uma pessoa muito mais atraente. Tudo bem? Eu preciso disso. Sou prolixo? Sim ou não? Sim. O que causa a minha prolixidade? A minha simples insegurança, a minha falta de experiência ou a minha vaidade ou as duas coisas? Então eu quero mudar. Por que sou vaidoso? Qual é o problema? Por que não posso ser criticado? Todo mundo critica todo mundo? Quero melhorar. Quero aprender a me comunicar. Logo, prestarei atenção na Cíntia, que é maravilhosa, e passará técnicas a partir deste minuto. Vamos lá. Você, preste atenção em mim. Eu adoro esta parte da aula. O prolixo, quando fala em... O prolixo, quando fala em público, como ele é? Veja que interessante. O prolixo recebe o microfone e começa. Vamos lá, vamos imitar o prolixo. Quem sabe você não se identifica ou não identifica alguém. O prolixo começa assim. Boa noite a todos, a todas e a todes. Não, eu não vou nem comentar o todes, saltarei essa parte. Boa noite a todos e a todas. Diga para mim, você fala qual língua? A portuguesa. Na língua portuguesa, todos já engloba todas, ou seja, todos e todas já é desnecessário, tá? Agora eu pergunto a você, raciocine comigo, por que você precisa dizer boa noite a todos? Eu continuo com o microfone. Por que você precisa dizer boa noite a todos? Por acaso haveria a possibilidade de você dar boa noite para metade da plateia? Para um terço da plateia? Para metade da esquerda ou para metade da direita? É claro que não. Logo, é totalmente desnecessário dizer boa noite a todos. Você pode dizer simplesmente boa noite. E aprenda uma coisa. Eu uso isso muito nas minhas palestras. Um olhar bem feito, um olhar cordato, um olhar carinhoso. Isso vale mais do que o boa noite a todos, para que você queira deixar claro que você quer dar boa noite a todos. Um boa noite em que você sorri com os olhos tem muito mais efeito, tá? 15.500 pessoas. Eu realmente sou um fenômeno. Bem, e você diz assim, boa noite, e aí primeiramente, eu gostaria de... primeiramente, para começar,
É óbvio que é em primeiro lugar. Porque é a primeira coisa que você fala. Então diga para mim por que você diz em primeiro lugar. Primeiramente, é óbvio que seria. Porque segundamente não seria. Tá. E aí lá vai você. Boa noite a todos e a todas. E fica balançando, né? Que eu já ensinei que não é para balançar. Você fica aqui. Igual um bonecão do posto. Boa noite a todos, a todas. Péssimo. E dá pulinho também, tá? E dá pulinho. Ai, que horror. Em primeiro lugar, pra que eu em primeiro lugar? Eu gostaria de agradecer. Eu gostaria de agradecer. Diga pra mim. Você já não está agradecendo, você não gostaria. Não seria muito mais chique dizer agradeço? Agradeço. Olha, veja a diferença. Você é uma pessoa inteligente. Afinal, você é meu seguidor. Chiquíssimo. Seguidor de Cíntia Chagas, meu amor, é outro nível. Em primeiro lugar, eu gostaria de parabenizar o fulano pela iniciativa de realizar este evento. Péssimo. Parabenizo o fulano pela iniciativa. Veja como é mais chique. Parabenizo o fulano pela iniciativa. Então anote aí. Você vai tirar o boa noite a todos e a todas. Diga só boa noite. Você retirará o primeiramente, porque segundamente é que não seria. Deixe de ser burro. Depois, você retirará de uma vez por todas o eu gostaria de. Não, você já está fazendo. Parabenizo. Veja. Parabenizo. Agradeço. Entendeu, meu amor? E a mãozinha aqui, ó. Sempre aqui. Chique. Rica. Tá? Rica. Sem problemas. Você não tem problemas na vida quando você fala em público. Parabenizo. Entendeu? Depois, você, não satisfeito em me irritar, faz o seguinte. Boa noite a todos e a todas. Em primeiro lugar, eu gostaria de parabenizar o fulano pela iniciativa maravilhosa de fazer esse evento. E pra quem não me conhece, aí fica aqui, ó. Pra quem não me conhece, ou então fica assim. Pra quem não me conhece, meu nome é Cíntia. E por acaso você tem um nome para quem te conhece, um nome para quem te conhece e outro para quem não te conhece? Diga para mim. A expressão para quem não me conhece é tola, é pífia. Para quem não me conhece, é que eu sou modesto. Eu detesto falsos modestos. Para quem não me conhece, você já está ali no palco. Provavelmente alguém falou o seu nome, com vocês fulano de tal. Para quem não me conhece, meu nome é Cíntia. Não, péssima essa expressão. E aí, não satisfeito ainda, você diz. Aliás, você consegue imaginar, meu amor, quão difícil é para mim. Para mim. Quão difícil é ter de assistir a palestras alheias, porque eu não presto atenção. Eu simplesmente não presto atenção, eu fico só corrigindo a prolixidade daquele indivíduo. Eu corrijo tudo, é um horror. Pois bem, e para me irritar mais ainda, o que você faz? Você diz, antes de mais nada, eu preciso salientar que o que é o nada? Diga para mim. Nada. O que vem depois do nada? Nada. E o que vem antes do nada? Nada. Logo, a expressão antes de mais nada não significa nada. Entendeu? Compreenda que você falou e não disse absolutamente nada. Tudo isso que eu falei aqui tem nome. Eu não estou inventando. São palavras ou expressões que as pessoas usam como bengalas, como muletas. São palavras ou expressões em que as pessoas se amparam
para dar conta da própria insegurança. São vícios de linguagem. E esses vícios tornam a sua fala cansativa, prolixa. E você vai ficando chato porque você não começa a falar. Tá. Dito isso, você entendeu. Agora pensemos naquele momento em que você precisará se estender diante de uma plateia. E quando eu falo plateia, lembrando que plateia não tem mais acento, quando eu me refiro à plateia, plateia sem acento, plateia sem acento, plateia sem acento, muito bem, plateia sem o quê? Sem acento. Quando eu me refiro à plateia, preste atenção, eu me refiro a uma plateia de 4 pessoas, de 3 pessoas, da sua equipe, você que tem uma equipe, você que é gerente. Eu me refiro a uma plateia de 100 pessoas. Eu me refiro a uma plateia de 10.000 pessoas, como eu já tive. Adoro. Quanto maior a plateia, mais eu gosto. Ai, ai. Aliás, equipe, retira esse corte, tá? Vai dar um meme sensacional. Quanto maior for a plateia, mais feliz eu ficarei. Então vamos lá. Preste atenção em mim, você que é prolixo. Número 1, na sua casa, você vai escrever o que você falará. Uma boa maneira de se organizar é pensar da seguinte forma, anote aí. Causas, consequências, fato, causas, consequências, solução. Você precisa discorrer sobre um tema. É muito mais fácil pensar sobre o tema pensando em fato, causas, consequências, conclusão ou solução. Um outro modo de pensar sobre temas é pensar da seguinte forma: fato, aspectos positivos, aspectos negativos, conclusão / solução, tá? Então é assim que você tenta raciocinar sobre os temas sobre os quais você vai falar. Ainda há uma outra forma boa também, já ia me esquecendo: passado, presente, futuro. Sim. Pensei, escrevi, rabisquei, selecionei os argumentos que eu vou usar, coloquei tudo no papel, coloquei poucos argumentos e fui para o palco, que pode ser, conforme eu disse, a sua reunião. Tá, faça uma coisa, diga para as pessoas antes de começar, diga para as pessoas o seguinte: hoje eu falarei sobre X, abordarei Y e Z e tratarei da possível solução para essa situação. Quando você se compromete com a sua plateia a seguir um roteiro, é como se você se cobrasse, entende? Você passa a se cobrar, porque você afirmou no início da sua comunicação que você restringiria a sua fala àquilo, e esse aquilo leva crase, entendeu? Por exemplo, dialeto não binário, sobre o qual eu tanto falei na vida. Hoje eu falarei sobre o dialeto não binário. Mostrarei que ele possui aspectos negativos relacionados à exclusão de surdos, cegos e disléxicos. Mostrarei as consequências do dialeto não binário para a educação infantil. E darei uma solução para que os não binários sejam incluídos sem que precisemos aderir a esse dialeto nas escolas. Pronto, entendeu? Então, quando você formata isso no papel e quando você diz para o público que você seguirá um roteiro, você se policia, você aí que fala muito. Professora Cíntia Chagas, Marauquê maravilhosa, sensacional, diva, diva. Ó, diva, eu posso levar um papel assim ou fica feio para mim? Não, você pode levar. Você leve o seu papel com os pontos-chave, tá? E você olha, eu estou olhando aqui, porque, meu amor, se eu depender da minha memória, acabou. Agora falemos do prolixo em reuniões. O prolixo em reuniões, ele é um chato, por quê? Porque ele faz um suspense. Ninguém
Ninguém aguenta o prolixo em reuniões. Ele começa com suspense, ele demora a falar a que veio. E eu lerei para você uma frase típica de um prolixo em reuniões. Veja só. Gostaria de abordar algumas coisas. Coisas, o que é coisa? Nada. O que é coisa? Você precisa evitar palavras vagas. Gostaria de abordar algumas coisas nesta reunião que têm ocorrido nos últimos meses e como isso leva à questão tal e tal. Vou repetir. Olha o chato. Começou a reunião, aí lá vai o prolixo. Boa noite, boa tarde a todos, a todas. Sejam muito bem-vindos. Então, gente, começa com então. Prolixo gosta de então. Então, eu gostaria de abordar algumas coisas nesta reunião, e você não sabe até agora o que ele quer com a reunião, que tem ocorrido nos últimos meses e como isso leva à questão que nós estamos enfrentando acerca de ABC. Péssimo. Vou mudar para você. Veja como você consegue falar muito melhor a mesma coisa, tornando-se muito mais atraente. Nesta reunião, vamos analisar o resultado dos últimos meses. Pronto. Pronto. Aí essas coisas estarão no desenvolver da reunião. Um outro aspecto a ser observado na linguagem do prolixo é o seguinte: sujeito, verbo, complemento. Preste atenção, não sei se você se lembra disso da época da escola. Sujeito, verbo, complemento. O menino, sujeito. Comprou, verbo. Uma bola, complemento, que é o objeto direto. O menino comprou uma bola. Essa é a ordem natural das frases. A frase, meu amor, a frase tem uma ordem. O que ela tem? Ela tem uma ordem. Ela tem uma ordem natural. Sujeito, verbo, complemento. Ah, sim, diz que é sujeito e predicado? Basicamente, o que é sujeito e predicado? Sujeito, o predicado é tudo que resta depois que você retira o sujeito, tá? Então, sujeito, verbo, complemento. Verbo, complemento estão dentro do predicado. Sujeito, verbo, complemento. Então, preste atenção em mim. Aliás, há muitos homens aqui, vamos falar de futebol. Atlético perde no Mineirão. Tá. Sujeito, Atlético, perde, verbo, no Mineirão, adjunta adverbial de lugar. Maravilha. Essa é a ordem natural, tradicional, canônica de uma frase. Quando eu altero a ordem, eu gero uma frase um pouco menos clara à primeira vista. Uma frase é isso que eu falei, cuja compreensão é um pouco mais difícil. Veja, perde Atlético no Mineirão. Eu coloquei o verbo na frente. Perde Atlético no Mineirão. É uma construção que torna o entendimento dessa frase mais difícil. Agora, olha como é interessante. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que você precisa, que você deve, para ser mais claro, priorizar essa ordem, sujeito, verbo, complemento. É a ordem natural. Todavia, caso você queira enfatizar uma informação, você poderá colocar a coisa a ser enfatizada, a informação a ser enfatizada no início, só que isso precisa ser por querer. Você precisa ter domínio das ferramentas da linguagem para que você tenha, de fato, uma linguagem ardilosa, convincente. Veja, você aí, chame o marido vai entender. É porque geralmente é homem que gosta de futebol, né? Geralmente. Veja que interessante. No Mineirão, vírgula, Atlético perde para Fluminense. O que ocorre quando eu pego o adjunto adverbial no Mineirão e passo para frente? Eu estou enfatizando que o Atlético passou a vergonha de perder na própria casa. Olha como é interessante dominar a língua. No Mineirão, vírgula, a vírgula é facultativa nesse caso, Atlético perde para Fluminense. Qual seria a ordem natural?
Atlético perde para Fluminense no Mineirão, entendeu? Então, quando você domina, quando você tem esse tipo de conhecimento, você passa a construir frases muito mais interessantes e você também se torna mais interessante. Outro ponto sobre objetividade e clareza. Voz ativa e voz passiva, não sei se você se lembra disso. Veja a seguinte frase, veja não, ouça. O Rio Nilo banha o Egito. Aliás, eu dou esse mesmo exemplo, eu acho, no curso Fale Direito Brasil. O Rio Nilo banha o Egito. O Rio Nilo, sujeito. Banha, verbo. O Egito, objeto direto. Tá. Essa é a voz ativa. Tá. Vou passar para a voz passiva. O Egito é banhado pelo Rio Nilo. O Egito vira o sujeito paciente, pelo Rio Nilo é o agente da passiva, você tem aí uma voz passiva analítica. E qual é o problema disso? O problema é que a voz passiva analítica torna a sua frase um pouco mais confusa. E você não precisa saber esses nomes todos, é só você entender o seguinte: o Rio Nilo banha o Egito. É muito mais fácil de entender do que o Egito é banhado pelo Rio Nilo. Então, a construção de frases na voz ativa fará com que você tenha um texto, digamos assim, mais objetivo, mais claro. Mais objetivo e mais claro. Pois bem, agora eu quero dar uma regra, você precisa anotar, porque você vai esquecer e essa regra é poderosíssima, tá? Chama-se regra dos 3 pontos finais. Anote aí. Eu preciso ligar o ar. Anote. Regra dos 3 pontos finais. Eu já volto. Regra dos 3 pontos finais. Que calor, hein? Tá, anote aí. Número 1, introdução do tema. Número 2, 3 pontos principais. Número 3, resumo ou solução. Anote, porque é muito interessante. Número 1, introdução do tema. Número 2, 3 pontos finais. Número 3, resumo ou solução. Ai, quem vocês conhecem? Diga para mim enquanto vocês anotam. Quem vocês conhecem que mantém 16 mil pessoas aqui? Falando de português. Não tem como não me achar. É por isso, meu amor, é por isso que elas falam tão mal de mim, é por isso que elas me imitam, é por isso que elas precisam denegrir a minha imagem. É difícil para elas, não é mesmo? Muito. Lembrando que denegrir vem do latim denigrare, que significa manchar. Não se trata de preconceito contra o negro, tá? Pronto. Então vamos lá. Número 1, introdução. O nome dessa regra é regra dos 3 pontos finais. Você colocará 3 pontos finais. Para que ela serve? Para que você consiga ser mais objetivo nas suas reuniões. Então, escreva para mim por obséquio. 1, introdução. Hoje falaremos sobre X. Eu preciso que você escreva isso, eu vou dar um exemplo. Hoje falaremos sobre X. Essa é a sua frase 1. São 3 frases, 3 pontos finais. Frase 1. Hoje falaremos sobre X. A vírgula depois do hoje é facultativa. Você colocará se você quiser enfatizar o hoje, tá? Perfeito. O que ocorre? Para que você tenha uma fala mais clara na sua reunião. Você está começando a sua reunião. Hoje falaremos sobre X. Hoje falaremos sobre como aumentar a produtividade da empresa. Entendeu? Anote esse exemplo. Nós vamos construir aqui as suas introduções em reuniões. Hoje falaremos sobre como aumentar a produtividade da empresa, ou seja, hoje falaremos sobre X. Tá, essa é a sua frase 1. Bem simples. Na frase 1, você, de modo extremamente objetivo, seco,
Seco, seco, seco. Fala sobre o que você vai falar na reunião. Hoje falaremos sobre X. Perfeito. Frase 2, e muito importante. 3 pontos principais. Você elencará 3 pontos principais do menos importante para o mais importante. Essa camisa é bonita, né? Esta camisa que eu estou usando. Do menos importante para o mais importante. Do menos importante para o mais importante. Você elencará 3 pontos principais. Nesse caso, você pode usar sim em primeiro lugar. Por quê? Porque o em primeiro lugar vem para iniciar uma enumeração. Aí faz sentido, meu amor, tá? Então vamos lá. Exemplo. Ou melhor, exemplo não. O modelo. Primeiro, precisamos de X, ponto e vírgula. Anote. Anote. Você só vai aprender se você anotar e depois se você reler. Primeiro, vírgula, precisamos de X, ponto e vírgula. Segundo, vírgula, precisamos de Y, ponto e vírgula. Terceiro, vírgula, de Z. Exemplo, anote. Primeiro, precisamos melhorar a comunicação interna, ponto e vírgula. É um exemplo. Aí você aplica esse exemplo à sua realidade. Segundo, vírgula, estabelecer metas claras para a equipe, ponto e vírgula. Está anotando? Espero que sim. Terceiro, vírgula, promover um ambiente colaborativo. Ponto final. Tá? Perfeito. Então, a frase 1 já foi. A frase 2 eu acabei de construir. E vamos agora para a frase 3. A frase 3 terá ou um resumo ou uma solução. Ou um resumo ou uma solução. Anote o exemplo. Se implementarmos essas ações, vírgula, eu dou a minha palavra de que haverá um aumento significativo nos resultados da empresa. Se implementarmos essas soluções, vírgula, eu dou a minha palavra de que haverá um aumento significativo nos resultados da empresa. Ponto final. Então veja o que eu passei para você. A regra dos 3 pontos finais. Como ser objetivo para iniciar a minha fala na minha reunião. Eu faço 3 frases. Na primeira, eu introduzo o tema de modo seco. Na segunda, eu elenco 3 pontos principais. Na terceira, eu dou ou a solução ou faço um resumo sobre o que é o cerne da questão. Entendeu? Agora, para que você consiga deixar de ser repetitivo, enfadonho, prolixo, para que você tenha uma comunicação atraente, magnética, é necessário que você pratique, é necessário que você observe, é necessário que você policie-se. Observar a forma como os outros falam, a forma como os outros falam, é um caminho sem volta. Você passará a observar e com isso você vai aprendendo, com isso você vai se indagando e tal. Praticar é óbvio. E policiar-se. Você precisa olhar para si e perceber se você está acertando ou se você está errando. Quais são as vantagens de falar bem? Em primeiro lugar, preste atenção em mim. Você nunca será, você jamais será um Dom Perignon, enquanto você falar como Cidra Cerezer. Você jamais será um Dom Perignon, enquanto você se comunicar como Cidra Cerezer. Você pode ter muito conhecimento técnico, você pode ser excelente na sua área, você pode ter pós-doutorado. De nada adiantará, ou melhor, isso pouco adiantará, se você não souber se comunicar
com mais atratividade. A pessoa que se comunica bem é mais atraente. Recebe promoções, recebe mais convites sociais, inclusive. Aliás, recebe até mais convites, meu amor, para jantares românticos, tá? A pessoa que se comunica bem é mais respeitada, é mais magnética, ganha mais dinheiro. Quem se comunica melhor ganha mais dinheiro. Por quê? Porque todos nós julgamos. Nós julgamos as pessoas o tempo inteiro. Você pode ser, inclusive, a Madre Teresa de Calcutá. Você julgará. O cérebro humano demora 3 segundos, não 4, não 5, mas 3 segundos para ter uma opinião sobre a pessoa. Chata, legal, burra, inteligente, simpática, antipática, feia, bonita. São 3 segundos. E qual é a função da oratória? Qual é a função da boa linguagem, da boa comunicação, do bom português? Fazer com que você seja bem avaliado. Porque todos nós avaliamos as pessoas o tempo inteiro, em 3 segundos. E aí entra uma questão sobre a qual eu tenho falado muito e que tem se tornado, inclusive, uma das minhas principais questões. Que é a seguinte: de nada adianta você se entupir de marcas de luxo. Aliás, é cafoníssimo o excesso de marcas de luxo, você sabe. Isso só denota quão baixa é a sua autoestima. Isso só denota que você precisa de subterfúgios. Subterfúgios é uma palavra bela. Que você precisa de subterfúgios para se sentir bem. Imagine agora comigo uma mulher, ou um homem, tanto faz, com aquele cinto com o G gigantesco aqui da Gucci, ou o V enorme de Valentino, ou um L gigante com um V gigante de Louis Vuitton. E essa pessoa está com uma blusa da Gucci, essa pessoa está com uma calça jeans geralmente cheia de rasgos, é claro. E ela usa um tênis também da Gucci, um tênis da Dior, e uma bolsa enorme da Chanel e por aí vai. Essa pessoa será automaticamente, já é desvalorizada por mim porque eu acho isso cafona, mas ela será automaticamente desvalorizada quando ela falar um menos, quando ela falar um seja, quando ela falar um esteja. Ao passo que, imagine agora outra cena. Uma mulher ou um homem com uma calça jeans normal, sem taxas, sem brilhos, sem rasgos, jeans normal, geralmente mais escuro inclusive, e uma camisa branca, um sapato, um mocassim. Mocassim, calça jeans, camisa branca. Mocassim, calça jeans, regata branca. Essa pessoa não ostenta nenhuma marca. A bolsa dela é uma bolsa discreta, bela, de couro, bonita. Não há um Chanel ali, não há um Louis Vuitton ali. E essa pessoa se comunica muito bem. Essa pessoa não fala para mim fazer. Essa pessoa não fala seja, esteja, menos, não. Essa pessoa não tem vícios de linguagem. Essa pessoa, quando fala, não fica se mexendo. Quando ela está parada, ela está parada. Ela sabe onde colocar as mãos. Ela sabe o jeito adequado de gesticular. Ela sabe o jeito de cumprimentar. Ela sabe o jeito de se portar. Ela possui, inclusive, técnicas de argumentação a favor dela. Essa pessoa domina todas as regras para se relacionar com as outras. Ela domina regras para se relacionar até mesmo em um elevador. Essa pessoa sabe como se portar no salão de beleza. Você consegue ver a diferença entre esses dois seres humanos, esses dois indivíduos sobre os quais eu falei? Pare de gastar dinheiro. Pare de gastar dinheiro com essas marcas. Ah, Cíntia, mas você tem bolsas de marca? Tenho. Mas tente achar aqui uma marca. Eu tenho. Mas eu não sou uma árvore de Natal. Eu prefiro investir na minha comunicação, naquilo que ninguém tirará de mim, na minha credibilidade. É muito interessante, reparem nisso, é muito interessante porque há várias influenciadoras que mostram uma vida extremamente luxuosa, não é mesmo? Eu mostro de vez em quando nas minhas férias
eu mal tenho conseguido viajar nos feriados. Uma vez ou outra eu mostro e de modo muito discreto. Mas perceba que há influenciadoras que mostram isso, essa rotina de luxo, o brinco aqui escrito Chanel de todo tamanho, diuturnamente. E a quem, diga para mim, a quem vocês, 16.300 pessoas, a quem vocês atribuem maior elegância? A mim. A mim. A linguagem deve ter algum poder. Com certeza. E pensando nisso, pensando nesse poder da linguagem, meu amor, eu tenho para você aqui o seguinte: é óbvio que eu venderia algo para você. Você sabe que foi o meu aniversário agora no dia 16 de outubro. Em comemoração ao meu aniversário, eu criei um pacote. Eu criei um pacote em que os meus 3 produtos digitais estão saindo pelo valor de um. Como assim? Preste atenção. No meu pacote você receberá o curso Comunique-se, que é o meu curso de oratória, por meio do qual você saberá onde colocar as mãos, como ficar parado, como andar, como se movimentar. Você terá a seu dispor técnicas de oratória que eu tirei de Schopenhauer, inclusive. Você terá acesso a uma professora a uma doutora, ela tem doutorado em fonoaudiologia. Você entenderá sobre a voz, sobre a forma correta de usar a sua voz. Você terá acesso também ao conteúdo de uma professora, consultora de moda, que fala sobre a vestimenta adequada para o ambiente de trabalho. Você terá acesso a diversas aulas ministradas por mim. Com o Comunique-se, você ganha isso, a oratória, o que você precisa saber da oratória. Com o Fale Direito Brasil, o meu curso de língua portuguesa, você terá a gramática mastigada nas suas mãos, exatamente. Aliás, eu acabei de usar aqui 2 técnicas de convencimento e você nem sabe. Você receberá a gramática mastigada, para que você não cometa gafes no seu dia a dia, no seu trato com o seu cliente, no seu trato com os superiores a você, no seu trato com os demais funcionários, para que ninguém dê um print, ou melhor, para que ninguém capture a tela de uma conversa sua dizendo: veja que imbecil, ele mal sabe escrever. E você terá também acesso ao meu 3º produto, que é o Guia Chiquíssima. É um guia criado por mim, em que eu dou a você o passo a passo para que você se torne mais elegante, para que você se torne mais refinada, porque, meu amor, é óbvio que eu não nasci assim. Não, eu aprendi a ser assim e eu percebi a diferença na minha vida, uma diferença social e uma diferença, óbvio, uma diferença econômica. Você sabe que eu amo dinheiro, uma diferença econômica enorme. Você não faz ideia, como a sua vida será modificada a partir do momento em que você dominar o que eu, Cíntia Chagas, passei a dominar. Então é o seguinte, tudo isso sairia por R$ 1.573,90. Se você comprar hoje, e a promoção não durará por muito tempo, é a minha promoção de aniversário. Se você comprar hoje, agora, de R$ 1.573,90, os 3 produtos cairão para R$ 997 ou 12 de R$ 99,50. Diga para mim, R$100 por mês, nem R$100 por mês. Nós estamos em que mês? Outubro. De outubro, agora até entendeu? 12 vezes, um ano pagando menos de R$100. Menos de R$100. O que você faz com isso? Eu transformo a sua vida. Você vai ali e come uma pizza, engorda, ainda por cima. Não é mesmo? São mais de 10 horas de aula disponíveis para você e o Guia Chiquíssima, ao qual você terá acesso por um ano. Você terá acesso a todos esses produtos por um ano. Você poderá assistir do seu tablet, do seu computador, do seu celular. Você tem 7 dias de garantia e não sou eu quem dá. Aliás, é muito chique falar, não sou eu quem dá. Conjugar na terceira pessoa quando se usa o quem. Eu falo disso no curso. Não sou eu quem dá.
Não sou eu quem dá. Não sou eu quem dá esse privilégio de desistir em 7 dias. Não. É a plataforma Hotmart, que é uma plataforma extremamente segura. Você pode comprar agora, dar uma olhada e falar: não gostei, não quero. O que é, você sabe, extremamente difícil de ocorrer. E você recebe o seu dinheiro de volta, sem burocracias. Clica ali, não gostei, quero meu dinheiro de volta. Acabou, o Hotmart te manda, não sou eu, tá? A plataforma Hotmart manda para você. Então, meu amor, fique à vontade para crescer na vida. Entre agora no link que está aqui na biografia. Eu vou desativar aqui, ou melhor, eu vou ativar os comentários. Você vai entrar agora, cadê ativar comentários? Aqui na minha biografia. Você sai da nossa aula, você sai da aula, vai até a capa do meu Instagram, para aqueles que não entendem muito de Instagram, para o início do meu Instagram. Lá verá a minha foto, número de seguidores, blá blá blá, e logo abaixo um link. E ali, clicando naquele link, você terá acesso ao link de vendas dessa promoção Maraokê maravilhosa. Tudo bem? Dúvidas? Show Matos disse: alguma alma caridosa quer pagar para mim? Eu preciso colocar esse... Como que faz isso? Fixar comentário. Pronto, fixei. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Você é única, querida. Você sabe que você é única, não necessariamente é um elogio, não é mesmo? Dá para passar de forma recorrente no cartão? Eu preciso que a minha equipe responda, eu honestamente não sei. Eu sei que dá para pagar, nossa, já estamos vendendo, não... Meu Deus! Eu adoro. A aba começa a fazer essa... Eu vendo, meu amor. Eu vendo muito bem. Impressionante. Veja. Adoro. Você pode pagar pelo PayPal. É PayPal que fala? Acho que é. Você pode pagar por débito, boleto bancário, Pix. O Brasil ganha muito com você. Muito obrigada. Pedirei ao meu marido de presente de Natal. Muito bem. O problema é que não dá vontade de sair da live. Magnética, né? Impressionante. E como vende, parabéns. É porque eu sei que vai mudar a sua vida, eu tenho certeza disso. Pagamento por boleto, sim. Você impacta positivamente. Muito obrigada. Meu amor, se você soubesse do meu dia hoje, você falaria: é incrível como ela consegue estar aqui às 8 horas da noite, exaurida. Você já é um patrimônio nacional. Muito obrigada. Paloma disse: estou fazendo os cursos e estou amando. Você resgatou a minha vontade por falar correto. Trabalho com telecomunicações e com... o pessoal das... essa área sua é uma área permeada. Já comprei o curso. Muito bem, faça bom proveito. Maravilhosa. Ei, Bárbara! Tudo bem? Cíntia, saudade de você. Um beijo meu e do Bruno. Saudade de vocês também. Há quanto tempo?
Hora do vinho. Exatamente, meu amor, já está ali. Leda disse, eu também já comprei o Fale Direito. Você é completa. Muito obrigada. Falar rápido é mal visto? Não necessariamente. Se você falar rápido, mas se fizer entender de fato, se não for algo que atrapalhe a sua comunicação, não é um problema. Mas é muito mais fácil ter uma boa comunicação falando devagar. Como falar com a sua equipe? A minha equipe está aqui, ó, Alta A Digital. Nunca tive tanta vontade de falar certo. Muito obrigada. Fico muito feliz. Esse, no fim das contas, é o meu objetivo, não é mesmo? Vai aprender a pontuar corretamente. Sim, nós temos um módulo só sobre pontuação, sobre o uso dos dois pontos, do ponto e vírgula, da vírgula e por aí vai. Vai ficar gravado? Vai. Muito obrigada. Gente, não para de vender. Eu fico impressionada comigo, realmente. É um fenômeno. Eu não consigo nem ver quantas pessoas há aqui, porque a aba fica fazendo assim. 8 e 5, eu acho que vai cair. Eu não consigo... Quantas pessoas há? A aba não... Há tantas pessoas comprando que a aba faz assim. Saiu. 10 mil pessoas, gente. Eu sou incrível mesmo, né? Diga pra mim. O Brasil te ama. Muito obrigada. A minha letra é um horror. A minha letra. Um horror. Ai, ai. Exatamente. Muito obrigada. Eu vou fazer isso. Quem está me mandando ir embora? A Julie Pagani. Eu vou tomar o meu vinho. Vou pedir uma comida. Meu amor, é 1 hora para retirar isso aqui. Você acha que é fácil? Não é fácil. Gente, o número aumenta. 10.200 pessoas agora. Eu já vendi. Tá bom. É isso. 10.300. Diga para mim. Ai, ai. Como assim te incomoda muita gente? Muitas Cíntias incomodam muito mais. Vocês vão virar Cíntias. Seu sorriso é lindo, obrigada. E o dente é meu, tá? Não tem esse negócio aí, não. Estou em uma transição, Cíntia. Hoje já comecei arrecadando minha extensão... arrancando a minha extensão de cílios. Parabéns. Vou seguir tirando os piercings e mudança do estilo de vestimenta. Estou insuportavelmente corrigindo as pessoas. Eu ia falar yes, não posso. Muito bem. Sandra Janguier. Oi, Sandra. Vou chorar. A flor da minha avó. Ó. Só de falar dela. Obrigada, Sandra. Então tá. Então vamos lá. Compre
Compre, muito obrigada, modifique a sua vida. Não por mim, porque eu já estou rica, maravilhosa, meu amor. Por você, para que você também fique rica, riquíssima, maraokê, maravilhosa, chiquíssima, para que ninguém, para que absolutamente ninguém, preste atenção em mim, para que absolutamente ninguém consiga fazer com que você perca o seu valor. Para que você tenha valor, apesar das circunstâncias, para que você saiba usar a comunicação a seu favor. Vá lá. Um beijo. Clique no link.